A súmula 691 do STF tem a seguinte redação: não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Atentem que conhecer significa apreciar, analisar, julgar, isto é, o STF não deve julgar HC impetrado contra decisão que indeferiu a liminar na instância anterior, STJ, STM ou TSE. É necessário esperar o julgamento final do HC para que se possa, se for o caso, impetrar novo HC no STF. A aplicação da súmula, todavia, não é absoluta. O próprio STF entende que nos casos de manifesta ilegalidade ou de teratologia no indeferimento da liminar, o óbice da súmula pode ser superado. Como se sabe, interrogatório é o ato pelo qual se questiona o investigado ou o réu sobre o crime do qual ele é suspeito, do qual ele é acusado. Pois bem, conforme decidido pelo plenário do STF, é inconstitucional a condução coercitiva de investigados ou de réus para fins de interrogatório prevista no artigo 260 do CPP. Referida norma prescreve que, se o investigado ou réu, devidamente notificados, não comparecerem ao interrogatório, a autoridade, policial ou judicial, poderá mandar conduzi-lo à sua presença. Para a maioria dos ministros, a condução coercitiva de investigados e de réus representa uma restrição da liberdade de locomoção e da presunção de não culpabilidade. Também nas ações penais originárias, regidas pela Lei 8.038, isto é, aquelas ações que se iniciam diretamente nos tribunais pelo fato do réu ter foro por prerrogativa de função, também nessas ações penais, aplicam-se subsidiariamente as regras do procedimento ordinário, segundo prescreve o artigo 394, parágrafo 5º do CPP. Portanto, conforme decisão da Corte Especial do STJ, após a defesa preliminar, o tribunal poderá rejeitar a denúncia ou absolver sumariamente o acusado. Lembrando que as hipóteses de rejeição da denúncia encontram-se elencadas no artigo 395 do CPP, enquanto que os motivos de absolvição sumária estão no artigo 397. A Lei 12.850, que entre outras coisas trata da colaboração premiada, prescreve expressamente que o juiz não participará das negociações para a formalização do acordo de colaboração. Segundo a lei, as negociações ficarão a cargo do delegado de polícia e do Ministério Público. De fato, a lei reserva ao juiz a homologação da colaboração, que, se for o caso, ocorrerá em momento posterior às negociações. Para que a colaboração seja homologada, o juiz deve analisar 3 aspectos: a regularidade, a legalidade e a voluntariedade da colaboração. Portanto, se o ex-juiz Sérgio Moro realmente expressou aos procuradores da Lava Jato sua discordância com as negociações da colaboração premiada do ex-deputado Eduardo Cunha, agiu em total desconformidade com a lei. Nos termos da Lei 13.718 de 2018, que alterou o artigo 225 do Código Penal, todos os crimes contra a dignidade sexual agora são de ação penal pública incondicionada. Ou seja, não mais exigem a representação do ofendido ou do representante legal para que o delegado de polícia instaure o inquérito e o órgão do MP ofereça a denúncia. A propósito, são crimes contra a dignidade sexual, o estupro, a violação sexual mediante fraude, a importunação sexual, o assédio sexual, o estupro de vulnerável, a corrupção de menores, a satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente e o favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável.
Qual o foro competente para julgar desembargador da ativa acusado da prática de crime que não tem relação com o cargo? Bem, se fosse aplicado o que decidido pelo STF, a causa deveria ser processada em primeira instância, uma vez que, atualmente, o foro por prerrogativa de função só se estabelece quando dois requisitos estiverem presentes ao mesmo tempo. Crime praticado durante o exercício do cargo e 2, crime relacionado com o cargo. A despeito disso, a Corte Especial do STJ, por apertada maioria, concluiu que o desembargador deve ser julgado no STJ mesmo, ainda que o crime não tenha qualquer relação com o cargo. Entendeu-se, em resumo, que um juiz de primeiro grau dificilmente teria a independência necessária para julgar um parcel de maior hierarquia. Como se sabe, em caso de prisão em flagrante por crime em que a pena máxima for igual ou inferior a 4 anos, é o próprio delegado de polícia quem poderá arbitrar fiança. Isso, todavia, não é possível com o crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, previsto no artigo 24A da Lei Maria da Penha, que tem pena mínima de 3 meses e máxima de 2 anos, ou seja, abaixo de 4. Isso ocorre pois o parágrafo 2º desse artigo 24A é expresso ao prescrever que, na hipótese de prisão em flagrante, apenas a autoridade judicial, o juiz, poderá conceder fiança. Nos termos do artigo 366 do CPP, se o réu, citado por edital, não comparecer e nem constituir defensor, o juiz suspenderá o curso do processo e a contagem do prazo prescricional, decretará a prisão preventiva se os requisitos estiverem presentes e, por fim, determinará a produção antecipada das provas consideradas urgentes. Sobre a antecipação das provas urgentes, o STJ aprovou a súmula 455, que, em resumo, prescreve que o mero decurso do tempo não justifica a produção antecipada de provas. O próprio STJ, todavia, vem relativizando o alcance da súmula quando se trata de antecipar o depoimento de policiais, já que o constante combate ao crime expõe o policial a inúmeras situações, sendo possível que as peculiaridades de cada caso sejam esquecidas, o que pode prejudicar a reconstrução da verdade.